Então vamos lá. Vamos falar sobre programação encarnatória, sobre planejamento encarnatório. A gente pegou um trecho do Livro dos Espíritos, mas antes da gente começar a destrinchar esse assunto, eu gostaria só de saber o seguinte: todos aqui se consideram já adultos ou, né, os mais novos quase adultos, enfim, já passaram pela fase da infância? Todo mundo já se considera? Que legal. Eu não me considero. Porque, na verdade, por que essa pergunta, né? Nós, na verdade, somos espíritos e estamos aqui encarnados. Então, existe essa diferença só no estado do espírito, a qual nós chamamos de alma, né? Então, somos almas, somos espíritos encarnados. Até aí, tudo bem. E por que é tão importante a gente entender que, enquanto espíritos, a grande maioria de nós, né, certamente alguns já estão um pouquinho mais à frente, já exercitaram algumas experiências a mais, já aproveitaram mais experiências, né, e com isso seguiram um pouco mais adiante no seu crescimento espiritual. Mas a grande maioria ainda está engatinhando. Nós já começamos, nós já sabemos que já passamos por aquela fase em que a criança, por exemplo, começa a olhar muito para as mãos e para os pés, porque já experimentaram e falaram assim: eu existo. Nós já sabemos disso, né? Mas ainda estamos descobrindo, ainda estamos nos questionando, né? E muitas vezes essas questões para uns podem ser até muito simples, muito infantis, mas para outros não, são questões muito complexas, são questões vitais para o nosso desenvolvimento. Seja como for, nós ainda precisamos muito de ajuda. Nós ainda estamos naquela fase em que temos sempre que nos preocupar em: vou tomar uma decisão, vou lá e pum. Não, eu vou tomar uma decisão, paro, respiro, elevo meu pensamento, né? Se for possível, né, de preferência, questiono, bom, eu preciso tomar uma decisão. Se Jesus materializasse aqui, o que ele ia me dizer? Ou, mesmo que ele não materializasse, mas se ele fosse tomar uma decisão semelhante à que eu tenho que tomar, o que ele faria? Ele iria para a direita? Ele iria para a esquerda? Ele não iria? Ficaria mais tempo parado, refletindo? É sempre bom a gente questionar. E a gente precisa muito questionar. Por quê? Porque ainda não estamos, né, totalmente seguros de poder decidir, simplesmente porque já acostumamos com a decisão mais correta. O que a gente está falando? Quando a gente se habitua a algo, normalmente eu não preciso pensar muito, eu já sei o que eu tenho que fazer. É quase que como uma memória muscular. Eu tenho que fazer algo e eu vou lá e faço. Eu não paro para pensar. Por exemplo, só para a gente entender, né? Um corredor, por exemplo, um velocista, o que ele faz? Ele vai lá para o ponto de partida e treina a largada. Por quê? Porque naquele momento em que ele vai ganhar ou perder. Na largada, não é na chegada? Pois é, mas é naquele momento em que ele inicia um processo, e se ele demorar para iniciar esse processo, ele perde. Então ele treina a largada, a saída, que ele não pode parar e pensar: como assim? É simples. Quando ele está ali preparado no momento, né, da partida, ele fica aguardando o sinal, que pode ser um
um disparo, um tiro, né, de espoleta, pode ser um apito, alguma coisa, e ele treina isso incansavelmente, para que ele não tenha que raciocinar, que ele tenha simplesmente que reagir. Então ele treina isso incansavelmente. Já é ótimo, maravilha, ele continua treinando. A gente tem que deixar de lado um pouco aquela coisa de time que está ganhando não se mexe. Não, se o time está ganhando, aí é que tem que mexer, para continuar ganhando. Porque a gente tem que continuar se aprimorando, porque senão a gente cai naquelas armadilhas, né, das zonas de conforto, e a gente fala assim, não, eu já sei. E aí um belo dia, eu falei, caramba, por que está tudo dando errado? Porque eu já sei, só que eu esqueci que eu já sei. Eu esqueci que, mais ainda, além, eu sei só aquilo ali, mas eu preciso aprender ainda mais. Então, a gente precisa sempre treinar, exercitar, para que um dia eu não precise mais raciocinar, aquilo esteja já na minha memória muscular, eu já consiga fazer. Por exemplo, nosso Mestre Jesus, ele, quando questionado sobre o perdão, ele disse, não, nem 7 nem 70, né? Vai perdoar 490, quer dizer, 70 vezes 7. Então beleza, na minha existência eu preciso perdoar. Não. 7 vezes 70, cada um. Então, se a minha irmã aqui fez alguma coisa, 1, 2, 3, e continuo. Se meu irmão aqui fez alguma coisa comigo, 1, 2, 3, 4. Mas por que isso? Porque eu tenho que perdoar até que eu não pense mais em perdoar. Eu simplesmente perdoe. No momento em que eu faço isso, eu aprendi a lição. No momento em que eu faço sem parar para questionar se eu devo ou não, eu aprendi a lição. Porque aquilo se tornou parte de quem eu sou. Assim como eu não paro para pensar se eu vou respirar. Imagina, tem que pensar se eu vou respirar. Na hora que eu dormir, danou-se, já era. Eu estou dormindo, não vou pensar, pronto. Morri asfixiado, porque não pensei em respirar. Eu não penso, porque isso é nato do meu organismo. Está na minha memória muscular, isso é natural, e a gente tem que cada vez mais exercitar aquilo que a gente precisa para um dia, né, alguém falar assim, conhece Jesus? Jesus? Nossa, parceirão, eu vivo o ensinamento dele todos os dias. Sério. Como assim? Eu vivo o ensinamento dele todos os dias. E como é que eu chego nesse ponto? Exercício. Não tem outra solução. É exercício diário. Sempre, cada vez mais. E aí alguém pode falar assim, poxa, mas espera aí, então eu tenho que, para chegar lá, chegar naquele ponto e falar assim, caramba, aquilo que Jesus ensinou, eu estou afinado. Pode perguntar que eu dou um monte de exemplos na minha existência. Para chegar lá, eu tenho que exercitar continuamente. Eu consigo exercitar todo o ensinamento dele numa única existência? Nossa, se a gente pegar, vamos pegar, a gente está falando da doutrina espírita, se a gente pegar ali, as leis divinas e naturais, nós temos, se eu não me engano, se não me falha a memória, são 13 capítulos, falando sobre as leis naturais de Deus. Nesses capítulos, se um item de cada capítulo eu já fizer algum uso na minha vida, eu já estarei ganhando. Eu falei, que beleza, um item de cada capítulo. E tem capítulo que é bem extenso. Se eu pegar um item, um único item, já vou estar muito bem.
Só que nem sempre nós conseguimos exercitar um item. Muitas vezes a gente consegue, numa lei, umazinha, exercitar um pouquinho. E aí a gente começa a perceber o seguinte: nessa existência, por exemplo, eu tenho 54 anos. Nessa minha existência, tem coisas que eu comecei a aprender agora. Tem coisas que eu só comecei a aprender agora. E são coisas básicas do ensinamento de nosso mestre. Poxa, Alexandre, mas você está há 21 anos no lar de Frei Luiz, tá? Antes ainda já frequentava outros lugares. Por quê? Porque nós somos muito cabeça dura, né? A gente muitas vezes acha, não, eu sei, deixa comigo, eu sei. E aí um belo dia alguma coisa acontece, a gente fala assim, caramba, eu não sabia. E aí a gente precisa exercitar o exemplo de nosso irmãozinho Paulo. Vamos pegar aqui, fazer um outro parênteses aqui, eu gosto de fazer um parênteses, tá? Então, vamos pegar aqui a situação de Paulo, né? Paulo não foi escolhido à toa para aquele papel. Né? Jesus já sabia da capacidade dele, do quanto ele era determinado naquilo que ele acreditava. E durante anos ele foi um exemplo, não de vida cristã, mas um exemplo de um indivíduo determinado a seguir aquilo que ele acreditava. E ele fez muito bem. Ele estava equivocado no que ele entendia como sendo correto, mas naquilo que ele entendia como sendo correto, ele foi fiel, ele foi determinado, ele não questionava, porque ele acreditava. E no momento em que Jesus se apresenta e ele percebe que ele estava no caminho errado, naquele momento ele não para se culpar, para olhar para trás e falar assim, quanto tempo perdido, porque se ele fizesse isso, ele ia perder mais tempo ainda. Então o que ele faz? Ele simplesmente respira, vira para o nosso mestre e pergunta, o que queres que eu faça? Eu estou errado, eu já sei disso. Então me diz o que eu tenho que fazer. Por quê? Porque quanto mais tempo eu demorar, mais tempo eu perderei. E eu não quero perder tempo. Então ele olha para Jesus, mestre, o que queres que eu faça? E todos os dias nossos irmãos dizem que ele questionava a mesma coisa. Por quê? Porque durante muito tempo ele acreditava no que tinha que fazer e ele percebeu estar errado. Então ele questionava todos os dias o que tinha que fazer para não cair mais uma vez em erro. Então a gente precisa entender que ao longo da nossa existência, essa existência, outras existências, nós temos muito pouco tempo para fazer tudo aquilo que nosso mestre nos apresentou. Nós temos pouco tempo para chegar, né, naquela plenitude de entender a vontade de nosso Pai. É pouco tempo. Sim, é. Poxa, mas se é pouco tempo, por que nosso Pai não nos fez com existências mais longas? Não é? Porque se a gente... Vamos lá, vamos dizer que, em média, cada um de nós vai viver 100 anos. Se 100 anos é pouco, Deus podia ter
nos colocado aí uns 200, 300, de repente 500 anos, né? Nosso corpo durando mais, com mais vitalidade. Para quê? Para que a gente pudesse aprender mais. Faz sentido? Não faz sentido? Claro, eu tenho mais tempo para aprender. Só que nós somos crianças, birrentas, aquelas que batem o pé e dizem é assim, é assim, é assim, até um dia que falam, não é assim, eu estava errado. E se a gente vivendo pouco tempo, né, numa existência, a gente já comete tanto erro, imagina se as nossas existências fossem mais longas. E não bastasse, ainda assim, para que nós possamos ter a possibilidade de não errar ainda mais, existe uma coisa chamada planejamento encarnatório. E como é que funciona isso? É mais ou menos assim, e agora vocês vão entender o porquê da nossa pergunta, né? Se já se consideravam fora da infância. Quando nós estamos na nossa infância, ali no iniciozinho, ainda nem falamos direito, não andamos direito, tudo mais, nós escolhemos a roupa que nós vamos colocar? Não. Nós escolhemos quando vamos tomar banho, quando vamos, o que vamos comer, quando... Não. Escolhem pela gente. Por quê? Porque não temos condições de escolher. Mas quando a gente vai crescendo, a gente já começa, isso eu não quero, isso eu quero, a gente já começa a dar palpite. Ainda assim, às vezes a gente fala, eu quero isso. Não, é isso. A gente já começa a mostrar nossa vontade, mas alguém, pai, mãe, tutor, avô, tio, enfim, alguém, irmão mais velho, alguém que diz, não, isso não, é isso aqui. Não, não vai por aí não, vai por aqui. E começam a nos guiar. Só que isso é algo que está diretamente ligado ali a nós. Mas antes ainda, um pouco mais afastado, tem assim, nossos pais, que começam, vai para o colégio, depois do colégio vai para aquele outro colégio, aí vai fazer um curso, aí vai fazer uma prova, vai não sei o que e tal. Começam os planos dos nossos pais, dos pais, para seus filhos. Por quê? Porque eles, já mais experientes, querem o melhor para os seus filhos. Lógico. Se nós, quando falamos de amigos, queremos o melhor para nossos amigos, imaginem os pais para os filhos. Eles querem o melhor mesmo. Até porque preferem planejar o futuro dos filhos para que os filhos não caiam no erro dos seus pais. Quanto tempo? Até meia-noite estará tranquilo, não? Beleza. Então, existe esse planejamento nessa existência. Imaginem se não houvesse esse tipo de planejamento. Imaginem se nós, com a pouca experiência, com a pouca capacidade de escolha, de crianças, ainda batendo o pé, chorando, e aquela coisa é meu, e mais não sei o que, então imagine se a vida fosse entregue assim, escolhe, faz o que você quiser. Nossa, ia ser uma bagunça. Ia ser uma bagunça. Nós nos perderíamos logo nas primeiras escolhas. Então existe um planejamento para que nossa vida ela tenha um mínimo de ordem. Um mínimo. Alguém pode dizer, mas meus pais fizeram péssimas escolhas para mim. Nossos pais, assim como nós, obrigado. Nós estamos ainda aprendendo. Nós estamos aprendendo, então pode acontecer de algumas escolhas
serem as melhores. Eles estão aprendendo. Mas nós estamos aqui para falar sobre o planejamento encarnatório, sobre a programação que é feita para a nossa encarnação. E como é que é isso? Toda encarnação, desde o início, desde lá de quando nós fomos criados, tem um planejamento. Lá atrás, no início, era simplesmente dizer: esse espírito vai ficar aqui. Está começando a despertar suas percepções, seus sentimentos, seus sentidos. É mais ou menos aquela fase em que a criança come, dorme, chora, faz caquinha, come, dorme. Mas aquela fase bem inicial. Mas há quem faça esse planejamento. Quando a gente começa a se perceber como um indivíduo, a gente começa a ter capacidade de escolha, mas ainda não escolhemos a nossa encarnação. Por quê? Porque começamos a ter capacidade de escolha, mas ainda não despertamos para o que realmente devemos fazer. E nesse ponto, nossos irmãozinhos espirituais, aqueles que estão mais elevados, que estão mais na progressão moral, estão mais adiante, esses se reúnem para dizer: esse espírito aqui vai encarnar como Alexandre, vai naquela família onde serão 4 pessoas, ele vai encarnar como homem, ele vai ter, e aí tem lá uma programaçãozinha. Tem. Mas não é simplesmente deixa acontecer? Não, tem uma programação. Por quê? Porque há uma necessidade de um crescimento moral. Assim como os pais, ainda que tenham um conhecimento limitado, mas pelas experiências passadas, eles têm mais conhecimento do que os filhos, sabem que certas escolhas podem ser danosas, sabem que outras escolhas podem ser facilitadoras e por aí vai. Esses espíritos mais evoluídos, eles também sabem o que é necessário num primeiro momento. Então começa a fazer um planejamento. Tá? Mas o mais importante é a gente entender o seguinte. Deixa eu pegar aqui, eu vou ler só uma pergunta aqui que é... Nossa, essa pergunta, no nosso entendimento, é a mais importante desse capítulo. A gente está falando do capítulo 4, Pluralidade das Existências, aqui no Livro dos Espíritos. E aqui fala sobre encarnação, sobre justiça da encarnação, parentesco, filiação, presenças físicas, ideias inatas, transmigrações progressivas e por aí vai. Vale muito a pena. A gente não vai ler tudo, até porque é um capítulo extenso. Mas a primeira pergunta, de número 166, é assim: olha, como pode a alma que não alcançou a perfeição durante a vida corpórea acabar de depurar-se? Porque Kardec, nesse momento, ele entendia o seguinte: enquanto espírito imortal, ele precisa ir se aprimorando. Mas se a existência é curta, como é que esse espírito ele vai continuar a sua depuração? Como é que vai continuar o seu aprimoramento moral? A vida é curta, o tempo de existência é curto, não dá para aprender tudo. E aí? Só que nossos irmãos, eles são muito diretos na resposta. Eles dizem: sofrendo a prova de uma nova existência. E aqui eles já deixam claro o seguinte: olha, não conseguiu fazer? Tudo bem, não tem problema, tem uma nova existência.
Aí se eu não conseguir fazer nessa nova existência, tem uma outra. E se eu não conseguir, tem outra, e outra, e outra, e outra. Só que aqui tem um alerta. Aqui tem um alerta. Imaginem vocês, normalmente eu estou com a mochila, fica mais fácil de explicar. Mas imaginem vocês que eu estou com a mochila aqui. Nessa mochila eu tenho uma bagagem ali que diz respeito à minha necessidade de aprimoramento moral nessa existência. Então, eu vou aos poucos retirando esses componentes de dentro da mochila e vou trabalhando. À medida que eu vou trabalhando, eu vou aprendendo, eu vou utilizando, eu vou deixando de lado. Opa, esse aqui já está feito. E aí pego o outro, está feito. Então, qual é a ideia? A ideia é que, ao final da minha existência, eu tenha retirado todos os componentes, tudo que tem dentro da mochila, e tenha utilizado de forma adequada ao longo da minha existência. O que isso significa? Significa dizer que, antes da minha encarnação, houve um planejamento encarnatório. E dentro desse planejamento, haviam vários itens ali, tinha várias coisas ali que eu precisava aprender. E cada item desse é um componente dentro dessa mochila. Ok? Maravilha. E aí o que acontece se de repente, por exemplo, eu tenho 10 itens dentro dessa mochila? Alguém fala, pô, mas 10 itens só? Já é um bocado de coisa, tá? Mas vamos lá, 10 itens. E aí desses 10 itens eu aprendi, eu utilizei, eu aprimorei, eu consegui, desenvolver a atividade necessária de 5. Não, vamos ser melhor, vamos ser mais bonzinho. De 7. Não tem problema. Aí é que está o alerta. Não tem problema. Por quê? Porque se sobraram 3, na próxima existência, eu trabalho esses 3. É assim? Claro. Se eu preciso trabalhar esses 3 em 10, trabalhei 7. Sobraram 3. O que eu vou fazer? Jogar no lixo? Não! Esses 3 itens são necessários ao meu crescimento moral. Então, esses 3 itens virão comigo na próxima existência. Então tá beleza. Eu faço o que der. O que não der, na próxima, tá tranquilo. Só que tem um detalhe. E aí é que a gente esquece. Como bons espíritas, como bons reencarnacionistas, nós dizemos, na próxima, está pesado nessa, na próxima eu faço. Vai ter que fazer, é certo. Só que a gente esquece que na próxima já tem uma outra mochila cheia de itens que deverão ser tratados. Mas e aqueles 3? Pois é, agora a mochila ficou mais pesada. Por quê? Porque aqueles itens que eu deixei na outra existência, eu estou levando para a próxima. E aí, não é bem assim, mas só para a gente entender, vamos supor que a cada existência eu tenha que trabalhar com 10 itens. Isso já é parte da lei de Deus, Só para a gente ter uma ideia. Se eu trabalhei só 7, na próxima já não são mais 10, são 13. Ficou mais difícil. Se antes eram 10 e eu não trabalhei os 10, agora com 13 ficou mais difícil. Pois é. Só que tem uma coisa maravilhosa. Nosso Pai, segundo nosso irmãozinho João, é amor. Nosso Pai não tem amor por nós. Eu tenho um filho. Eu tenho amor pelo meu filho.
Nosso Pai não tem amor por nós. Nosso Pai é puro amor. Ele é amor por nós. Se eu, que tenho amor pelo meu filho, e sou imperfeito, eu não quero sobrecarregar meu filho, imagine nosso Pai. Ciente da nossa limitação, ciente de que somos capazes, mas ainda somos muito imperfeitos, somos crianças aprendendo a andar. Então, existe sim uma limitação para o quanto de itens serão colocados nessa mochila em cada encarnação. Falei, que bom! Nossa, já eu estava pensando que seriam 13, depois 15, depois 20, depois 40 itens, eu não ia conseguir nem levantar a mochila. Não é assim. Existe um limite. Existe um limite. Só que tem um detalhe. Imaginem vocês. Eu amo minha irmãzinha aqui. Ficou na frente, aí entra para o exemplo, né? A gente dá exemplo. Eu amo minha irmãzinha aqui. E fala assim, nossa, eu te amo tanto, na próxima existência eu quero encontrar contigo. Aí ela fala assim para mim, nossa, mas eu te amo muito, e eu também quero encontrar com você. Beleza, formamos um pacto, a gente vai fazer de tudo para voltar junto na próxima existência. Maravilha, só que tem um detalhe. Sabe aqueles 10 itens na mochila de cada um? Minha irmãzinha aqui já tratou os 10 e está buscando até mais. Ela falou, eu quero mais. Eu entendi que eu tenho que trabalhar o meu aprimoramento moral e eu quero é mais. E eu falei assim, cara, tá difícil. Na próxima. Não, na próxima eu vou me dedicar mais, mas nessa aqui eu já fiz bastante, né? 10 itens dos 7, poxa, já fiz um bocado, deixa eu descansar um pouquinho agora, na próxima, e em paralelo, olha, na próxima a gente vai se encontrar. Seria justo, numa próxima existência, ela que já avançou tanto na sua caminhada de aprimoramento moral, atrasar a sua caminhada só porque eu peguei leve? Só porque eu fiquei cansado? Só porque eu parei e disse, caramba, Jesus estava certo, mas eu vou reencarnar, então na próxima eu caio dentro. Seria certo ela atrasar a caminhada moral dela, porque eu disse, deixa eu descansar um pouquinho, né? Afinal de contas, sou gente boa, estou trabalhando pra caramba. Seria certo? Mas pode acontecer, ela atrasa um pouco, porque afinal de contas nós nos afinizamos tanto que numa próxima a gente vai vir junto. Mas aí chega na próxima, ela já trabalhando muito, aí ela vem com aquela vontade de trabalhar ainda mais. E o que ela faz? Pega os itens na mochila e fala, só isso eu quero é mais. E eu, o que eu faço? Tudo isso, vamos ver o que dá para fazer. Isso pode ser um pouco fantasioso, isso pode ser um pouco filosófico demais. Mas vamos lembrar de uma coisa aqui. Aquilo que eu faço todos os dias, durante um tempo, é o que vai determinar o que eu vou fazer todos os outros dias depois desse tempo inicial. Existem estudos dentro da área da neurociência, se alguém aqui souber de alguma coisa, quiser ajudar, que diz o seguinte: se você quer gerar um bom hábito ou
mudar um hábito que não é bom por um hábito bom, você deve definir o que você vai fazer e repetir aquilo durante 21 dias seguidos. Por exemplo, eu só acordo tarde. Isso não está me fazendo bem. Então eu começo a trabalhar, boto 20 despertadores longe de mim, porque quando a gente bota o despertador do lado não adianta, né? Tocou, pum! Não é falar assim, mais um minutinho, e aí danou-se. Então boto um monte de despertador longe, que aí eu tenho que levantar, ir até lá. Aí quando eu estou voltando, o outro toca, aí eu despertei. E faço isso durante 21 dias. Por que 21 dias? Porque é o tempo que o meu cérebro leva para criar novas conexões. Isso é exatamente o que acontece ao longo da nossa existência. E aí nossa irmãzinha fez o seguinte: eu frequento lá o centro, eu tive uma boa educação, eu leio, eu estudo, eu entendo que eu tenho que fazer mais, e ela quer fazer mais. O que acontece? Nessa existência, ela cria um hábito forte no seu íntimo espiritual. E aí, numa próxima encarnação, isso vai estar muito forte nela. Mesmo que haja um véu do esquecimento, ela intimamente vai entender que ela precisa fazer aquilo. E essa vontade de fazer mais vai despertar. Mas eu, cansado, deixa para a próxima. O que foi que eu habituei? O que foi que eu criei de hábito? Deixa para a próxima. Tá bom, já fiz, chega. O que é que vai estar latente no meu íntimo espiritual? Na próxima existência, posso ter uma programação maravilhosa, mas no meu íntimo vai estar isso, essa vontade de deixar para depois. Então, o mais importante nem é a programação encarnatória. Não é? Não. Porque quando há programação encarnatória, e só para a gente fechar essa ideia, são espíritos mais elevados, seguindo a cartilha, as leis de nosso Pai. Então, o que é determinado, o que vai ali escrito, né, o que é moldado para a nossa encarnação, é baseado em um ensinamento muito superior. Então, é para o nosso melhor. Mas isso só será levado em consideração, ou melhor, isso só será executado se eu disser. E aí é bom de manhã olhar no espelho, mesmo que a gente esteja com a cara meio amarrotada, né? Fecha o olho, assim, olha meio de lado, né? Olha no espelho e fala assim: olha só, você quer deixar para a próxima? É isso mesmo? Vale a pena? Não vale. Então vamos fazer uma coisa, vamos fazer valer o dia de hoje. O dia de hoje não é a existência, o dia de hoje. Porque quando a gente fala assim, eu tenho mais 20 anos, 30, 50 anos para frente, então tem que fazer valer esses 50. Caramba, é um peso, né? Mas se eu pegar só o dia de hoje, aí tem um outro peso. É só hoje, vou trabalhar só hoje. Para quê? Para me tornar melhor. Como? Como filho, como pai, como vizinho, como quem eu estou. E quando isso acontece, a gente começa a se afinizar com o planejamento encarnatório. A gente fala isso por um único motivo. Não seria, e Kardec até questiona isso, não seria mais fácil a gente saber o que eu errei antes para poder corrigir agora?
Não seria mais fácil a gente saber o que Deus espera da gente para que a gente possa fazer? Não seria mais fácil? E ele começa a fazer uma série de questionamentos a respeito disso. Seria mais fácil? Mas qual o valor? Se eu sei exatamente a resposta da prova, tirei todo o mérito do estudo, da pesquisa, da tentativa e erro. Então, o planejamento encarnatório, ele é feito por espíritos mais evoluídos que estão em conformidade com as leis de Deus e fazem esse planejamento para a gente. Só que esse planejamento, deixando bem claro, isso é um ponto muito importante, esse planejamento não é determinista, a não ser que haja uma expiação ou uma missão muito bem costuradinha, muito bem, mas ainda assim ele não é 100% determinista. O que é isso? Quer dizer que todos nós temos livre arbítrio. Todos nós. Kardec veio com uma missão que ninguém questiona. Ninguém questiona. Chico Xavier veio com uma missão que ninguém questiona. Divaldo. Se a gente pegar Madre Teresa, Irmã Dulce, Gandhi, tantos seres ao longo da história que vieram com missões, nossa, mas todos tinham livre arbítrio. Nosso irmãozinho, João de Deus? Não, nem ia falar para não ser muito polêmico. Nosso irmãozinho na história francês, sempre conhecido com a mão no casaco. Napoleão. Obrigado. Napoleão, a gente sabe que ele tinha uma missão. Ele tinha uma missão. Ele veio com uma missão de libertação, mas de ser um líder para levar a população a outros patamares. Só que ele se perdeu. Ele começou bem e se perdeu. Nossa irmãzinha citou, João de Deus. Nossa, que missão, mas se perdeu. E tantos, não é para julgarmos, é para entendermos que essas pessoas são espíritos encarnados como nós somos. E cada um de nós pode se perder ou se achar. Como é que eu vou me achar se eu não sei? Não precisa. Isso que é o bacana da providência divina. Eu não preciso saber um item sequer do meu planejamento encarnatório. Por quê? Porque eu tenho um balizador, eu tenho um parâmetro, eu tenho regras muito bem definidas no ensinamento de nosso Mestre Jesus. Se eu estou numa situação e eu me pergunto o que nosso Mestre faria, a gente afirma que não é preciso acreditar em Deus, não é preciso acreditar em Jesus, não é preciso acreditar, não é preciso ser espiritualista, não falo nem espiritualista, não é preciso, para poder responder essa pergunta. O que Jesus faria? Porque todos nós conhecemos minimamente para poder responder essa pergunta. Então, o mais importante no planejamento encarnatório é nós entendermos que existe um planejamento para todos nós. Quando chegamos num determinado momento, nós começamos a opinar, como as crianças. Eu quero aquela ali. Hoje pode. E chega uma hora que a gente começa a poder opinar e dizer, olha, eu quero passar por essa prova, eu preciso passar por essa expiação, eu quero, porque eu já entendi a necessidade do meu crescimento. E a gente fecha só dizendo o seguinte: por que nós falamos que todos, apesar do planejamento, temos livre-arbítrio?
Tem uma situação, e eu já estou procurando há um tempo esse vídeo, porque eu perdi o DVD, mas que falava sobre foi um programa que fizeram de um indivíduo no Nordeste. Ele foi preso, porque ele foi preso com uma ficha extensa de roubo, assalto, formação de quadrilha, policiamento de menores, nossa, era uma folha corrida e tanto. E ele foi preso. E existia um planejamento feito para que ele passasse por algumas situações. Por quê? Porque as vidas anteriores estavam levando ele àquela situação. Lembra que nós falamos sobre eu faço tudo ao longo de uma existência e me programo porque eu me acostumo àquele hábito. Isso pode ser bom, né? No caso da minha irmãzinha aqui, quando a gente deu o exemplo, porque ela está mandando ver, ela está querendo mais, ela quer se aprimorar, ela quer fazer mais, ela quer ser melhor. Mas às vezes a gente joga no lixo as oportunidades. Então esse irmãozinho foi preso e ele ia ficar o máximo da pena. E aí um belo dia cai na distribuição de livros, cai um livro na mão dele falando sobre, não era sobre doutrina espírita, mas falava sobre sobre a doutrina de Buda. Fugiu. Não, budismo mesmo. De Buda, budismo, lógico. Falava sobre budismo. E ele começou a ler. Não tinha nada para fazer. Começou a ler. Estava na solitária, sei lá, estava numa situação que, não sei se tem solitário, mas começou a ler. Achou interessante. Procurou mais alguma coisa, não encontrou, mas tinha um livro lá, Livro dos Espíritos. Começou a ler. Resultado, ele começou a buscar literatura espiritualista. Aquilo o tocou de tal forma que ele percebeu, cada um, né, no seu momento, alguma coisa semelhante como Saulo. Falar assim, caramba, eu estava errado, eu preciso melhorar. E ele ali se converteu. E ele começou a levar aquele conhecimento para outros presidiários. E o que aconteceu? Ele chegou ao fim da pena dele, ele entrou com um processo para que pudesse continuar. Eu não lembro agora se ele continuou, na verdade ele continuou um projeto dentro da penitenciária. Por quê? Porque ele converteu vários outros. E o que a gente sabe é que havia um planejamento para que ele passasse por uma série de dificuldades ao longo da vida para que ele aprendesse. Só que antes do que foi planejado, ele despertou e disse: eu quero mais, eu quero fazer mais, eu quero melhorar e quero dar oportunidade a outros de melhorarem. Sabe o que aconteceu com o planejamento dele? Já era. Ele pegou o planejamento dele para aquela existência e para outras. E mandou ver, como a gente diz normalmente. Então, a questão do planejamento é uma base para nos ajudar na nossa existência. Mas o que é mais importante é como eu faço uso do meu livre-arbítrio. Se eu paro para perguntar e em oração respondo o que Jesus faria, normalmente, se eu me dou a oportunidade de me colocar em boa sintonia, eu consigo escutar qual é a resposta, sentir qual é a resposta, visualizar qual é a resposta. E quando eu faço isso, ou eu entro em acordo com o meu planejamento, porque o planejamento encarnatório sempre é para o meu melhor, ou eu vou até além. Então, o
o nosso convite e todo o ensinamento do nosso mestre é um grande convite e nós, muito respeitosamente, muito humildemente, fazemos um outro convite, é para que cada vez mais eu vá dormir pensando, amanhã eu tenho que acordar mais cedo, porque eu quero fazer mais, porque eu quero me aprimorar mais, porque eu não quero levar aqueles itens dessa mochila para a próxima mochila, para a próxima existência. Que eu possa, seguindo a luz que Jesus é em nossa vida, despertar e assim ser uma luzinha pequenina de início, mas que eu possa ser essa luz no meu caminho, para aqueles que estão ao meu redor, encarnados ou desencarnados, e que assim, cada vez mais, a vontade de nosso Pai se faça presente em nossas vidas. Interessante, né, que ele falou da mochila, e aqui nessa casa eu sempre falo para todo mundo. Ele veio na hora. Para todo mundo. Eu falo que os nossos resgates, né, dos nossos erros do passado, estão nessa mochilinha. Eu sempre uso essa imagem da mochilinha. Inclusive, eu sempre falo que a minha mochila tem calma, né? Porque ela vai distante. E eles lembraram exatamente desse ponto, né? Gostamos muito de tê-lo aqui na nossa casa, na nossa humilde casa, que eu falei, né? Espero realmente que você volte outras vezes, vai ser sempre um prazer, tá? E o mais interessante ainda foi que você falou que há 20 anos você trabalha no Frei Luiz, né? Faz parte da casa de Frei Luiz. E aqui nessa casa, muitos de lá passaram por aqui para se iniciar no grupo musical, nas palestras, né? E eu fiquei assim bem emocionada também. E todos que aqui passam e que retornam, acham, poxa, isso aqui me lembra Frei Luiz, né? A vibração, né? Então, só fez acrescentar, né? É a primeira vez que você vem, então nos deu muita alegria, tá bom? Vamos à nossa segunda parte. Espero que vocês reflitam bastante com a mensagem da noite e vamos sempre colocar em prática os ensinamentos. Isso é muito bom.